A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para vocês. A Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando os comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para que mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Gratidão pela presença.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, pode ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glória ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romano 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora às nossas lives, a nossa live fazendo as nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @G1 318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos fazer mais uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus para ministrar agora o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e os 20 livros e capítulos da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Que todos possam ser muitíssimos abençoados. Vamos fazer mais uma oração para dar início agora ao sorteio dos 20
rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus Cristo. Oração de número 6. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. Meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar início agora ao sorteio. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha um número agora de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 6 do livro de Atos. Capítulo 6 do livro de Atos. Capítulo 6 do livro de Atos contém 15 versículos, que diz assim: a instituição dos diáconos, versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, naquele dia, multiplicando-se o minério dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra do Senhor Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós estes homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos destes serviços. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o sorteio do capítulo do livro de Jeremias é o capítulo 27. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 27. Contém 22 versículos. Os canzis simbólicos. Versículo 1, 2, 3 e 4. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor, esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: fazem correias e canzis e põe-nos ao teu pescoço. E envia outros ao rei de Edrom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam
aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus de Israel. Assim direi a vossos senhores. Glórias ao nosso Senhor. Eita, Senhor, glórias a ti. Gratidão. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos ao sorteio do capítulo, do livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Glória ao nosso Deus, gratidão pela presença. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 do livro de Josué. Capítulo 3 contém 17 versículos. A passagem do Jordão, versículo 1, 2, 3 e 4. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele a todos os filhos de Israel, partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes de passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virde a arca da aliança do Senhor vosso Deus e os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e o seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 8, pai, e rebanho de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 22 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 22. O 22 contém 12 versículos. O reinado... O reinado de Acasias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeroão, fizeram o rei Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeroão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Oni, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor com os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Glórias ao nosso Senhor Deus. A paz do nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Gratidão pela presença. Livro de Obadias, 1 capítulo. Livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos. Os pecados e o castigo de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra?
Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 70, sendo essa denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, e isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilhem a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 João. 2 João contém um capítulo com 13 versículos, que diz assim: o amor fraternal, versículo 4, 5, 6 e 7. Fiquei sob modo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E andemos segundo os seus mandamentos. Estes mandamentos, como ouviste desde o princípio, e que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos.
sorteio do capítulo do livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Capítulo 85 do livro de Salmos. Sejam todos muito bem-vindos. 85. Contém 13 versículos. Pede-se o perdão ao Senhor Deus. Favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda. Do furor da tua ira te desviastes. Restabelecei-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Jó. O sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo 3 do livro de Jó. Capítulo 3. Contém 26 versículos. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Livro sorteado, 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 2 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 2 do livro de 2 Coríntios contém 17 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos de vós que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muita lágrima, para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos. O cerco é tomada de Nínive. Versículo 1, 2, 3 e 4. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, e os homens valentes vestem escarlata cíntica.
o aço dos carros do dia do seu aparamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, corre como relâmpago. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Eu irei ler para vocês agora a denúncia de número 80. Atenção em mais esse desafio que faz parte das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas obras, ofertas nem dízimo se tornando em vão. Como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos aqui desafiando alguém provar que essas afirmações são mentiras com base na Bíblia Sagrada para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 41 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 8. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis, membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que que nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada e eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Sejam todos muito bem-vindos. O livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Primeira João. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de 1 João. Capítulo 3 contém 24 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. O amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Versículo 11, 12, 13 e 14. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era maligno e assassinou o seu irmão. E porque o assassinou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia.
Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Capítulo 3 contém 18 versículos. A vinda do Senhor e o seu significado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 3 do livro de Miqueias. Capítulo 3 do livro de Miqueias contém 12 versículos. Ameaça contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. Versículo 2, 3 e 4. Disse eu: ouve agora, vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmurraçais os ossos, e os repartis como para panela e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Glória ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 8 do livro de 1 Coríntios contém 13 versículos acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Versículo 1, 2, 3 e 4. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama ao Senhor Deus, este é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolos de si nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Amós, que contém 15 versículos. Ameaça contra diversas nações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavras que em visão vieram a Amós, que entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joá,
rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e cercar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Porque, por isso, meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para você agora uma das mais nossas 70 denúncias em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. A denúncia de número 75. As leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam e que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 36, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Oração de número 3. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG131837300, seja expulso todo mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade e lembrando a vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. O livro sorteado foi o livro de Ruth, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ruth. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Ruth. Capítulo 3 do livro de Ruth contém 18 versículos. Ruth e Boaz na eira. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que seja feliz. Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes. Eis que esta noite a limpará a servada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te acabado de comer, porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então cegarás a ele e descobrir os pés,
e te deitarás, ele dirá o que deves fazer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro, sorteio de mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do livro de Gálatas, do capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 4 do livro de Gálatas. Capítulo 4 do livro de Gálatas contém 31 versículos. A nossa filiação em Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor e nada difere de escravo, pois que é ele o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos a rudimento do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, do Senhor Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo, vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo contém 20 versículos, que diz assim: a graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Versículo 12, 13, 14 e 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sou grato para que aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfêmio, e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois a fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Romanos. Capítulo 4 do livro de Romanos contém 25 versículos. Abraão justificado pela fé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante do Senhor Deus. Pois que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, os que trabalham, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, o último livro a ser sorteado. Livro de Provérbios, 31 capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 21 do livro de Provérbios. Capítulo 21 do livro de Provérbios. Capítulo 21 do livro de Provérbios contém 31 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar
Basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Denúncia de número 77. Muita atenção nessa denúncia de número 77. Das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38 dentro das mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e anuncie essa mesma mensagem, anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler outra denúncia, a denúncia de número 78. Qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios 2, 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16, e em Apocalipse 16, com foco nos versículos 12 a 14. Em uma dessas passagens, há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra há 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis e fazendo sinais e prodígios e enganando-os a muito, porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz examinando as obras, que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus ou Cristo. E certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base nas Escrituras Sagradas discerne todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E muita atenção para com quem congrega está no mundo. Examine 1 João 4 com foco no versículo 3 e em 2 João 1 com foco no versículo 7. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas com base verdadeira na Bíblia Sagrada, milhões de reais em dinheiro. Confira também em Apocalipse 2, com foco nos versículos 22 e 23, e em Apocalipse 3, com foco no versículo 2. E anuncie essa mensagem de número 39, dentre as mensagens, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos que você vê todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mentalize agora aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de Atos, capítulo 6. Você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 27. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Josué, capítulo 3. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 22. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Salmos, capítulo 85. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de Jó, capítulo 3. Você que escolheu o número 15 vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de 1 João, capítulo 3. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 3.
Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 8. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Amós, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 3. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 4. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 4. E por último, você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 21. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora às nossas finalizações. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua vida. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E receber as orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas.
E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor e o meu muitíssimo amém. E não deixem de se inscrever ou de nos seguir, dependendo da rede social em que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você receberá bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença. Gratidão ao Espírito Santo pela presença nesta live. Gratidão a todos vocês que permaneceram comigo aqui. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.